Bem-vindos a mais uma edição do Além da Arquitetura. Estamos de volta, com força total, agora em nova temporada, e pela primeira vez também no YouTube, na playlist Além da Arquitetura. Esse é um novo momento para nós e queremos compartilhar reflexões que vão além dos projetos. O podcast vai continuar trazendo conversas enriquecedoras sobre arquitetura, mas com um olhar mais amplo. Como os nossos convidados expandem as suas habilidades, criam novos caminhos e transformam a forma de empreender e projetar. Para começar, já segue o canal aqui no YouTube e, se você está no Spotify, né, já siga para ser avisado a qualquer momento de novos episódios. E estamos também compartilhando tudo pelo Instagram todos os dias, os bastidores dessa nova temporada. O nosso objetivo é explorar como a arquitetura pode ser um ponto de partida, mas nunca o limite. Hoje, vamos conhecer o mundo da arquitetura da Loft 7, um escritório totalmente fora do convencional, e vocês já vão entender por quê. Liderado pela arquiteta Rafaela Grasnoff, que traz um olhar moderno e estratégico para a arquitetura de interiores. O sucesso da Loft 7 também permeia o ambiente digital, com 100 mil inscritos no YouTube. E esse número está crescendo, porque quando eu conheci a Rafa, estava nos 70, 80 mil, e agora já estamos lá para os 100. Atualmente estão trabalhando como escritório boutique, muita coisa está em movimento e a gente já vai contar o quê. São especialistas em arquitetura residencial e têm destaque nos famosos estúdios que tomou conta das cidades, especialmente de São Paulo, nos últimos anos. Então, vamos lá, bem-vinda, Rafa. Fico muito feliz que você aceitou o nosso convite e também se apresente aí como você quiser para o nosso público. Bem-vinda. Muito obrigada, Rê. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer participar com você. A gente já tem esse contato ali há uns bons anos, né? Então, fiquei muito feliz pelo convite. Bom, como vocês já ouviram a Rê falando, tenho meu escritório há 7 anos, Loft 7 Arquitetura. A gente começou ali mais voltado para os estúdios, tanto que o nome, né, Loft 7, ele remete a um loft, que era realmente o nosso ambiente inicial. E depois de alguns anos, a gente começou a expandir. Então, temos uma área voltada para estúdios com pessoas especializadas e também temos uma área agora somente para apartamentos maiores, projetos maiores, residenciais, né, casas também. Então, a gente começou a ampliar para ser um escritório boutique. E o que significa isso, né? A gente tem um cuidado muito grande com o cliente, com os materiais, com as escolhas, e por isso a gente se denominou boutique, que a intenção é que nem todos, né, vão conseguir fazer algo tão detalhado, tão cuidadoso, que agora a gente tem toda essa intenção de abraçar o projeto por inteiro junto com o cliente. Eu gosto muito disso quando feito com estratégias de marketing, porque você não precisa deixar aquele público que você conquistou no seu início, você não precisa abandonar ele, e você cria a marca da marca. E uma reforça a outra. Então, você não precisa abdicar. Se eu fizer estúdios, ou se eu colocar no meu canal do YouTube, no Instagram estúdios, eu vou deixar o cliente de mais alto padrão de fora. E essa foi a novidade que permeou esse ano, né? Esse ano a gente se falou bem no início do ano, ali em abril. E a gente estava fechando um trabalho em abril, que eu iria para São Paulo, inclusive conhecer o teu escritório, que eu estava bem ansiosa, e a tua equipe. Nisso veio a tragédia aqui no Rio Grande do Sul, e desde maio eu não falo contigo. E essa mudança, inclusive, do posicionamento para o escritório boutique, foi um trabalho que aconteceu nesse ano, né? E a gente já vai contar, eu estou bem curiosa para saber mais sobre isso. Mas voltando um pouco mais no tempo... você me procurou em 2023, então não foi 2024, foi 2023. Você consegue lembrar um pouquinho o que você estava sentindo? Porque a maioria dos profissionais realmente tomam uma atitude quando estão com algum tipo de angústia. Então, assim, o que você já tinha um escritório pujante, você já tinha um negócio. Na época, os 70 mil no YouTube, isso eu gravei, agora são 100 mil. Então, você já tinha uma alta demanda, você já tinha mais de 10 colaboradores, você já tinha muitas coisas, inclusive muitas coisas funcionando. Mas você consegue resgatar o que você sentia naquela época para tomar uma atitude enfim, fazer algo diferente? Lembro. Inclusive, na verdade, meu primeiro contato com você
se não me engano, foi em 2019. Foi. Eu entrei em contato para Uhum. orçar fazer uma consultoria, porque eu estava fazendo as minhas primeiras contratações de equipe e eu não sabia como lidar. A gente chegou a conversar por telefone, enfim, naquela época eu nem conseguia pagar por isso, por essa consultoria, acabei desistindo. E aí, em 2023, eu voltei. Eu falei, agora eu acho que é o momento. E a minha angústia, que eu acho que é uma angústia que atinge muitos dos arquitetos, que é o maior problema hoje que eu acho que a gente vai tratar sempre, é a questão do gerenciamento de obra, acompanhamento de obra, né? Hoje eu tenho uma estrutura muito boa e um processo muito bem definido com a nossa parte de projetos. Então, essa parte de projetos, ela não é um problema atualmente, né? A gente já tem todo um entendimento de como vai funcionar, quantas horas aproximadamente a gente vai ali investir nesse cliente. Mas eu acho que o que pega realmente para todos os arquitetos, que é um momento decisivo, é o gerenciamento de obra. E eu fiquei grávida ali por 2 anos seguidos, né? Tive 2 filhas pequenas juntas. E eu parei por um período de fazer gerenciamento de obra. Quando eu entrei em contato com você, eu estava retomando o gerenciamento de obra. Na verdade, eu tinha acabado de retomar. Se não me engano, eu retomei em dezembro do ano passado. Em abril, eu estava super aflita, porque não tinha sido como eu estava esperando, não tinha ainda se ajustado as coisas como eu gostaria, porque eu tinha uma expectativa de que fosse diferente de como era antigamente. Então, é onde alguns clientes saem insatisfeitos, porque é um momento que a gente está ali, que é um momento decisivo da obra. E eu acho legal a gente expor e abrir muito mais isso, porque as pessoas têm um certo medo, um certo receio de falar um pouco sobre essa questão do momento de obra mesmo, né? Do como o que a gente está mexendo ali com o bolso do cliente, com expectativa, com o sonho do cliente. Então, a gente se envolve muito na vida dele. E, por vezes, eles acabam nos culpando, vamos dizer assim, de muitos acontecimentos que, na realidade, nem são uma questão nossa, né, do escritório. Então, eu acho que essa é uma dor de muitos arquitetos hoje. A maioria dos nossos colegas ali que a gente conversa, eu sei que todos têm essa questão. E aí, na época, eu te procurei exatamente para isso, para entender como que eu poderia melhorar isso. Uma outra questão que eu lembro da época também era sobre essa mudança, que eu queria fazer a mudança de cliente, que eu só atendia o cliente de estúdios, 60, 70 metros quadrados, e que eu queria ampliar. E eu também tinha o mesmo receio do novo, né? De você não conhecer exatamente como vai ser o mundo daquele cliente e como que aquilo ali vai se adequar ao nosso processo de trabalho, né? A gente teve muitas conversas nesse sentido, a gente teve conversas práticas, táticas, faz isso, mas a gente teve muitas conversas de desejo e dos teus medos, e eu te mostrar assim, olha, o cliente com imóveis e projetos melhores, que te dão mais possibilidade, inclusive recursos, eles vão querer um serviço de gerenciamento. Então, uma das coisas que eu falei foi o seguinte: não tem como você abdicar desse serviço. O que dá é para a gente fazer valer mais esse serviço. Né? Porque é um serviço que todo mundo exige, pagando pouco. Então, vai exigir, vai receber, mas vai pagar um pouco melhor. E eu acho que também a grande sacada, e a sacada para todo mundo que está aqui, é assim: nem todo mundo vai ter condição de fechar esse serviço com você ou valorizar esse fechamento, e está tudo bem. Porque se todos os clientes de projeto fecharem também o serviço de obra, eu tenho certeza que você não tem braço para... Você que está nos ouvindo aqui não tem braço para atender. Então, é meio que normal isso. Acho que esse foi um ajuste. E outra questão, já puxando a próxima pergunta, que é o que você falou da mudança de público, as conversas que a gente teve. E ali eu senti cheiro de oportunidade. Porque a gente tinha muito estúdio, algo que, por sinal, você gosta e tem prazer em fazer. Só que chegou o momento de crescer, a gente precisava de uma mudança. E aí, o seu modelo de negócio, para o pessoal entender aqui, talvez o pessoal não imagine a proporção. Com o canal no YouTube, a Rafa recebe, ela me corrige daqui a pouquinho se eu falar alguma coisa errada, no mínimo 60 pedidos de orçamento, a partir de 60 pedidos de orçamento mês. Então, eu sentia que dentro desse funil tinha alguma coisa se perdendo. Eu sentia que dentro desse funil... Porque quantos clientes de médio e alto padrão a gente precisaria por mês? Com a estrutura que você tem, que é grande? 2, 3?
Então, eu Uhum. sentia que ali naquele funil tinha alguma coisa. E eu acho que foi uma das coisas mais interessantes da gente rever esses pontos de contato, até filtrando por bairros em São Paulo, né? Que isso era Sim. é uma coisa que em São Paulo pega. Então, não E tem assim, é exatamente isso. A gente recebe em torno de 60 a 150 pedidos de orçamento por mês, 150. dependendo do mês, né? Então, janeiro é um mês que a Nossa. gente recebe muito. Mas o que acontece é que tem muita gente curiosa, claro, né? Então, vi no YouTube, quero saber quanto custa. Às vezes até outros arquitetos, enfim. Mas a gente não tinha a gente tem uma pessoa hoje que só faz os orçamentos, né? Só que a pessoa acabava perdendo muito tempo dando atenção para alguns orçamentos que a gente sabia que não teriam muito retorno. E isso é uma estratégia até que você falou, Rafa, muda a estratégia. Ao invés de você enviar uma proposta, porque enviar uma proposta, a pessoa não entende o valor daquilo. Não. Então, olha, eu vou te falar que esse foi um ano de muitas mudanças. Então, e começou com você lá no início do ano. Eu fiz acho que umas 3 consultorias esse ano, cada hora de uma coisa, né? Financeiro, gestão, marketing, que eu acho que quando a gente está estagnado e entendeu que ali você já cresceu, você já tem uma estrutura de processos, você já consegue os clientes, mas as coisas parecem estar no mesmo lugar, tem alguma coisa errada. Então, foi quando eu comecei Exatamente. a buscar. E aí, essas mudanças pequenas, então a gente parou de enviar a proposta logo de cara, a gente entra em contato com a pessoa, solicita um horário de reunião, a gente já envia 2, 3 opções de horário. A Camila faz essa primeira reunião, que é nosso administrativo, então ela já apresenta, e muitas vezes é muito mais fácil de fechar, porque o cliente já entendeu ali na primeira reunião o valor de fato, ele não olha o preço só. Então, ele entende o diferencial, ele entende qual é a diferença desse escritório com outro escritório. Então, fica muito mais fácil de vender. E, principalmente, quando a gente decidiu mudar o público, né? Porque, e aí, como a gente comentou, eu não deixei de trabalhar com o público inicial, são os estúdios. O que a gente fez foi criar uma área reservada para eles. Então, hoje eu tenho uma sócia que faz parte só dessa área de estúdios. Então, a gente continua atendendo exatamente com a mesma excelência que a gente atende os nossos clientes maiores também, porque para mim é muito importante isso, essa qualidade que a gente tem, a atenção que a gente dá para cada um deles, isso não muda para os estúdios ou para quem tem um apartamento maior. A gente só reservou uma área exatamente para que todas as meninas dessa área tenham mais expertise nesse Ótimo. assunto. Então, isso se mantém. E aí a gente acabou fazendo essa seletividade de a pessoa que realmente tem interesse em fechar conosco, ela vai agendar um horário, ela vai buscar se organizar para nos atender. E a pessoa que realmente não tem interesse, que era uma curiosa, que só queria saber valor, só queria saber preço, ela não vai ter horário, ela não vai querer atender, ela não vai atender a ligação. Ficou Então a gente começou ótimo. até a fazer essa seleção ali, porque, gente, 150, às vezes mandar 60 a 150 orçamentos por mês é uma coisa absurda. E fecha o quê? Aí você fala, nossa, tem uma captação enorme, mas e a quantidade de conversão, E a né? qualidade, porque eu lembro que a gente fez E a ajustes de qualidade? valores. E a gente fez ajustes já Sim, fizemos de ajustes de valores assim que valores. eu cheguei. Então, E isso é até um ponto um feedback, né, que eu recebo muitas vezes, que os nossos valores são mais altos que os outros escritórios. De fato, mas também tem uma qualidade, a gente tem uma entrega. E a gente acaba criando também a nossa, o nosso padrão também de não querer atender, porque se eu for atender os 60 que me mandaram, eu não tenho equipe. Então, a gente tem que fazer essa seleção também. Então, foram esses processos que foram mudando ali ao longo do ano, que você foi de verdade essencial, porque eu lembro muito bem de todos esses pontos que a gente foi conversando. A parte de gerenciamento também foi uma questão que a gente conversou bastante. Na época, eu lembro que eu estava super aflita que uma pessoa que eu tinha contratado, no primeiro dia de obra, ela já desapareceu, sumiu, falou que não ia começar, e eu estava eu lembro. ali super na dúvida do que fazer, se eu parava de gerenciar, se eu contratava outra pessoa. E aí eu achei uma pessoa, assim, excelente. Mas tudo isso, quando você tem uma boa identificação do que você quer para a equipe, porque também não adianta você querer contratar pessoas e não saber como gerenciá-las, e não saber como orientá-las, né? Exatamente. Total. Por isso que Então, muita gente tem trauma com a equipe, porque também não estava preparada para receber equipe. Então, sim.
Ah, tem que estar E preparado. é uma preparação mesmo, porque eu fui ter uma coordenadora quando a minha segunda filha nasceu. Até a minha primeira filha, eu fiz a minha É o última famoso a reunião. água bateu na bunda. Deixa eu me A minha primeira mexer. filha, eu fiz a minha última reunião às 7 da noite. Eu entrei em trabalho de porta às 9. Eu estava lá trabalhando, porque eu Gente. não tinha com quem deixar tudo aquilo. Porque eu não confiava que eu podia passar Foi na aquele marra. trabalho para alguém. Foi na marra. E aí, na segunda, eu falei, eu vou precisar organizar tudo isso. Então, assim, quando a gente fala de, nossa, um escritório de sucesso, 7 anos, parece que a gente foi da noite para o dia, mas foram Não. muitos tropeços, e ainda estamos, né? A gente sempre está ajustando e reorganizando. O que eu falo muito também é que eu acho que o YouTube é excelente. Eu sou extremamente grata por essa visibilidade que o YouTube me dá. Mas eu acho que todas as pessoas que têm uma grande visibilidade, elas vão concordar. A visibilidade, ela também traz pontos muito negativos, Uhum. porque as pessoas, elas chegam com expectativa enorme, Lá em cima. absurda, e às vezes até irreal do que a gente vê ali no YouTube. Eu entendo que o YouTube, ele tem uma... Você consegue ver o vídeo, você consegue ver o tour da casa da pessoa, a gente consegue mostrar como é que é o nosso processo. É muito legal, mas a pessoa também vem com uma expectativa de que tudo vai ser perfeito. E não é, né? Uhum. Então, quando a gente chega na hora da obra, tem os percalços, tem os problemas, e isso é uma coisa que eu sempre falo. Gerenciamento de obra não significa que nós não teremos dor de cabeça, É. significa que eu estarei lá, eu e minha equipe estaremos lá para É resolver as dores de legal cabeça. que você falou isso, porque eu sempre falava assim para os clientes quando eu fechava a proposta, projeto. Eu falava assim: nós estamos aqui para você, para tudo. Tem coisas que nós vamos resolver que você não vai ficar nem sabendo. Porém, deixa eu te dizer uma coisa, sinceramente. Durante esses 6 a 8 meses, por exemplo, se era um projeto de 6 meses, eu dizia já 8. Durante 6 a 8 meses, porque pode respingar. Qualquer pedra que atrasar impacta, às vezes, né, um Sim, dominó assim caindo. Eu falei, mas a sua vida não vai ser a mesma. Provavelmente não vai ser a mesma. Estamos junto? Tipo assim, você vai estar. É assim, perfeito ó, isso. bem-vindo, você está em obras. Tudo pode É. acontecer. Tudo pode E, acontecer. tem, e aí também depende muito da forma que o cliente vai agir, né? A gente tem clientes que a gente já está ali na terceira, quarta obra juntos, e que são pessoas muito tranquilas e que tudo flui bem, e tem pessoas que são mais ansiosas e acabam é, interferindo muito no Sim, processo, o que sim. pode sim atrapalhar Uhum. muitas vezes, né? Muito, né? Então, E depende aí, muito do cliente, depende de como ele enxerga o problema, porque os problemas vão acontecer. A realidade de como a gente vai reagir àquele problema, de como a gente vai aham. reorganizar aquele problema. Uhum. Então, eu acho que a obra é entender isso. E uma das coisas que eu mais aprendi nos meus últimos problemas aí com o cliente é não levar para o pessoal. Uhum. Porque quando a gente deixa de levar para o pessoal, a gente entende que aquilo é um problema. Às vezes o cliente está ali super estressado porque ele está pagando muita conta, porque ele está tirando dinheiro do investimento que ele Uhum. não gostaria, Uhum. que ele está gastando além do que ele estava esperando. Por mais que você faça todo um planejamento, a gente tá se envolvendo na vida da pessoa, principalmente de forma financeira. Então, muitas vezes, aquilo que está acontecendo e a forma que o cliente reage Uhum. não tem relação com você, de fato. Ele tem relação com toda uma estrutura, Sabe mas ele qual? acaba depositando em você. Tem um livro que eu li em 2018, 2019, e eu achei bárbaro. E depois que eu li, eu identifiquei muito, muito, muito como um livro excelente para quem lida com obra, para arquitetos e designers, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aquele clássico, antigão, tal. Aquele livro diz muito sobre isso, que é um tanto de empatia também, e um tanto de Uhum. tipo, faz parte do negócio e é assim. Mas logo mais eu vou voltar nesse assunto aí, gerenciamento de obras. Mas antes disso, falando também de desafios, acho que o grande desafio de todo empresário aí, com certeza também passa pela equipe. E eu lembro, uma coisa que eu sempre faço para escritórios que já são bem constituídos como o seu, é olhar para dentro primeiro, para a gente entender os reparos internos de produtividade, de ajustes, antes de seguir para o exterior. Eu preciso conhecer. Como é que eu vou te dar um conselho, uma orientação de marketing se eu não entendo dentro do negócio? E aí a gente acabou olhando a equipe também e tudo mais, né? Então é uma coisa que eu sempre costumo fazer. E aí, olhando para dentro, porque assim, como é que você enxerga hoje? O que eu vejo, tá? E isso é uma lição que eu também aprendi como empreendedora.
Muitas vezes a gente contrata alguém achando, mesmo um fornecedor, tá? Não vou nem falar de equipe. Ah, contratamos um fornecedor de marketing. Na verdade, a gente tem que entender que ele é uma finalidade meio. Muitas pessoas hoje estão contratando achando que vão resolver os seus problemas com o outro. Que é aquela expectativa que tu falou, vou contratar alguém de obra, estou contratando alguém experiente, estou pagando bem, vai dar certo. E não é assim, Uhum. né? Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão de equipe, porque tem uma frase que eu anotei na época dos nossos encontros, que foi uma conclusão que você chegou, era segundo ou terceiro encontro, a frase dizia o seguinte: a atitude e o trabalho estão à frente de possíveis sociedades. Não sei se tu vai lembrar, é uma conotação que eu tinha. A Não, atitude e o mas é trabalho... exatamente o que eu penso, ainda penso hoje. Eu acho que equipe é uma coisa que também a gente vai afinando, né? Principalmente, eu sempre falo para quem vai começar um escritório, quem está começando a estruturar, quando você tem uma estrutura de processos bem montados, é muito mais fácil de você conseguir delegar e repassar aquilo ali para frente. Uhum. Mas esse afinamento, ele vai muito do que você espera do outro. Então, muitas vezes a gente precisa fazer a equipe arriscar. Então, eu já entrei numa reunião com uma pessoa que estava ali há 2 semanas e falei, pode apresentar. Ótimo. Porque a pessoa precisa estar ali no risco, na hora, no desespero, ela vai precisar se virar. Uhum. Então, a gente vai sentindo que cada um. E também, claro, a gente tem uma das meninas da equipe, ela começou como estagiária, era o primeiro trabalho dela, e ela é super tímida. Ela entrou tem uns 2 anos. Ela é outra pessoa hoje, porque a gente acabou desenvolvendo esse lado dela. Então, é muito importante para para o líder, né? Para quem está ali como liderança, observar os pontos fracos e fortes de cada um, também para conseguir desenvolver. Então, esse aqui é muito bom de apresentação, mas ele não é muito bom de comunicação. Então, a Exato. gente precisa balancear isso. Não adianta, porque o que acontece muito é que as pessoas pegam, esse cara é muito bom de apresentação, só vou Uhum. deixar ele nisso. Uhum. Não, a gente precisa desenvolver esse outro lado, porque todo mundo é treinável, Dar novos todas as pessoas vão desafios. aprender. Uhum. Eu conto, e eu já contei até numa palestra, eu era a pessoa mais tímida do mundo. Você não me colocava em cima de um Sério? palco. Mais tímida do mundo. Como é E que tu eu sou tímida. desenvolveu Hoje as essas pessoas me encontram. habilidades? Olha, apanhei, mas eu aprendi. Eu era muito tímida. Eu não conseguia me ver num palco, numa palestra, conversando com o Imagina cliente. na Eu câmera suava aqui, frio. gravando no YouTube. Imagina, nunca gravaria no Vamos YouTube. confessar, uma das De jeito coisas mais nenhum. difíceis é gravar. Eu lembro da sensação dos meus primeiros vídeos. Eu lembro ainda. É uma das coisas mais difíceis que tem. Não é Mas é fácil. treinamento, É Rê. treinamento. Lembra dos seus primeiros vídeos, Uhum. como era e agora? Deus me livre. Então, tudo é treinável. Você vai aprendendo que as coisas são treináveis. Se você quer conquistar algo maior, se você quer ser além do que os outros já fazem, você Uhum. vai precisar se desenvolver. Então, milhões de livros. Eu leio livros de como você se desenvolve, de como você consegue se comunicar melhor. Na minha vida pessoal, assim, com os meus amigos, com as pessoas próximas, eles mesmos falam, Rafa, não sei como você é Conseguiu. essa pessoa fora, porque eu continuo sendo mais introvertida, mais do meu jeito. Então as pessoas me encontram, às vezes, esses dias me encontraram no shopping, nossa, você é a Rafaela você tem um canal no YouTube? Eu quero me enfiar no buraco, porque na realidade eu tenho duas versões. Ah, que legal. Para mim, estar ali no YouTube, numa palestra, falando sobre o que eu faço, é uma coisa. Outra coisa é me encontrar no meu dia a dia, com as minhas filhas. Tanto que eu não posto nada sobre a minha vida pessoal, porque são duas coisas muito diferentes para mim. São dois mundos, sabe? E isso é Mas legal para o pessoal ver, tá? Adorei o que você falou. Você não posta vida social e tem todo esse destaque e fez o que precisava fazer. E fez o que precisava fazer na dose que você queria. Então, a exatamente. dose é a gente que dá. É a gente que dá. Ninguém sabe nem o rosto das minhas filhas. Elas não aparecem no meu Instagram Olha que e vão interessante isso. continuar sem aparecer, porque são coisas completamente diferentes. E outra, né? É exposição. Eu escolhi me expor. Eu Exato. escolhi me expor, Uhum. mas pelo meu trabalho. Então, a gente tem que ter esse limite também, porque hoje, principalmente a internet, né? Ela abrange muito, tanto o YouTube quanto o Instagram. Nada contra quem gosta, né, de expor, mas eu, pessoalmente, Uhum. prefiro limitar ao meu trabalho, ao que eu gosto, ao que eu amo fazer, mas não a parte da minha família. Perfeito.
Agora vamos lá. Qual a principal diferença do público do YouTube e do Instagram? Você que está muito bem nas duas plataformas. Olha, eu vejo que o YouTube, ele tem muitas classes. Então, ele vai da pessoa do it yourself, que ele está buscando, ele vai fazer o apartamento dele sozinho e ele está buscando inspirações e referências. E eu também vejo o público alto padrão que está buscando materiais diferenciados e acaba te encontrando. Foi até um papo que a gente estava tendo aqui um pouco antes, né? O YouTube, ele tá ali para, vamos dizer, solucionar problemas das pessoas. Então, qualquer coisa que você buscar ali, você vai encontrar. Já o Instagram, ele é muito estático. Então, ele é uma ferramenta muito rápida. Eu vejo que ali é mais alto padrão. Então, as pessoas que são Um cliente melhor está altíssimo pronto no padrão, Instagram. isso. O altíssimo padrão, ele tá só ali no Instagram. Ele quer ver uma imagem bonita. Ele quer ver a fachada da casa. Ele não quer ver o detalhe do vídeo. Mas isso é uma observação minha, né? Pode ser que se as pessoas fizerem uma pesquisa mais a fundo, Eu gostei não muito seja. da tua observação, porque eu sempre falo, e tem gente que ainda em 2024, 2025, que ainda não acredita na força do Instagram para captar clientes na arquitetura. Então, sim, inclusive eu mostro que, na verdade, vários clientes meus têm clientes melhores hoje que talvez nunca teriam se não fosse graças ao Instagram. Então, ele continua tendo esse poder e o YouTube é um poder de um alcance muito grande, que no Muito maior. final, a conta, se você faz o marketing bem dirigido ou faz esse interno bem dirigido, esse comercial que vocês estão, a conta fecha, né? Vale muito a pena, porque esse alcance dá resultado se bem utilizado. Não adianta fazer as barulho por pessoas fazer. acham que Instagram, tem que postar todo dia, Não. tem que ter uns... Não, eu acho que hoje é muito mais orgânico, é mais importante que seja orgânico, inclusive, do que seja algo ali, todo dia, tem que postar, tem que falar. O interessante, e a gente tem que pensar pelo lado do outro, é o que você gostaria de ver se você estivesse buscando um arquiteto. Então, eu mostro lá um pouco da obra, eu mostro um pouco do processo dos projetos, mas eu acho que também tem aquela insistência de ficar ali todo dia, e claro, vai depender muito do final da sua comunicação, com quem você quer se comunicar, porque tem arquitetos hoje que só vendem curso, que eles vão se comunicar sempre com outro arquiteto, então também depende muito da busca pelo cliente, como que vai ser essa busca. Mas eu vejo, assim, hoje, tanto o Instagram quanto o YouTube são os nossos maiores marketings e orgânicos, né? O nosso público hoje, eu vou falar que 95% é todo de Instagram e YouTube. Com certeza, com certeza. Maravilhoso. Rafa, vamos lá. O que a gente fez, tá? Resgatando um pouco o nosso trabalho. Ajustamos a equipe interna. Eu me lembro que tu tinha 12 ou 13 pessoas, eu te deixei com 9 quando eu saí. A gente fez uma avaliação de cada uma delas, foi muito bom. Foi muito bom. E a gente ficou com 9, a gente também deu uma olhada nas terceirizações que você tinha. Tinha algumas terceirizações, até da área de TI, a gente limpou, enxugamos, então isso já é uma rentabilidade, né? Cobramos a obra de uma maneira que realmente valeria a pena para vocês se envolverem, aumentamos imediatamente o valor. Me corrija se eu tô... Porque faz tempo, né? Foi 2023. Isso mesmo. E foi excelente. Eu acho que essa mudança de como cobrar a obra foi a melhor de todas. Com certeza. Porque, independente, né, quando acontece qualquer atraso, a gente estava até comentando, eu tive um caso agora de uma cliente que contratou o próprio marceneiro, e a gente super se adequa, mas esse marceneiro dela, ele estendeu a nossa obra, que era de 5 meses, ele estendeu para praticamente 8. E aí, antigamente, se eu tivesse cobrado um valor fixo, já teria acabado a última parcela ali, e a gente continuaria trabalhando. Então, marceneiro da cliente. O marceneiro da cliente, E aí, como a gente está cobrando agora, é um valor mensal fixo, né? Então, o cliente vai pagar. Enquanto estiver acontecendo a obra, ela vai pagar aquele valor. No último mês de obra, a gente faz o valor conforme... trabalhando 15 dias, a gente vai cobrar só isso. Trabalhou um pouco mais, então a gente vai fazer só o referente ao que foi trabalhado. Isso funcionou muito bem, porque até para o cliente é bom. Às vezes a gente dá uma estimativa de 5 meses, mas a obra cabe em 4, ele vai pagar 4 meses, ele não vai pagar um quinto mês que não foi necessário.
Então, esse ajuste foi um dos melhores com relação à parte financeira e até mesmo para entender que faz sentido ter um gerenciamento de obra, porque aí você tem realmente o gerenciamento de obra. Você está sendo pago para gerenciar aquele mês. Exatamente. E não se sente praticamente usado, né? Porque É, imagina tu faz uma aposta, recebe, quando vê, dobrou o mês. Então, eu gosto uhum, muito do mensal. Claro que é todo escritório que chega nesse perfil, não. E eu me adapto também aos clientes. Mas ainda acho que entre ônus e bônus é o melhor formato. Não existe fórmula é, de bolo. Acho que cada um tem que avaliar a sua situação. Tem gente que cobra 20%, que lindo. E mesmo assim, esses 20%, às vezes, que é acima do mercado, né? Muitos cobram 15%, quando a pessoa cobra porcentagem. O uhum. 20% ainda pode dar prejuízo. Então, quem tá me ouvindo agora sabe disso. Porque, às vezes, era 20% lindo em 8, 10 meses, mas os 20% viraram 2 anos. Então, o É, é. mensal, eu acho que traz uma transparência muito boa. Agora, vamos falar, eu acho que foi muito legal, no fim, a gente ter as conversas, no final do nosso trabalho, sobre posicionamento. Então, assim, o cliente de estúdio, a gente encontrou brechas para que ele pagasse mais pelo serviço que Uhum. era muito completo na época. Acho que talvez a gente não estava cobrando tão bem. Fizemos ajuste nos valores e a gente conseguiu cobrar mais. E isso também qualificou o cliente de estúdio. Hoje, os estúdios que você fecha também são estúdios com mais possibilidades de projetos arrojados. O Sem preço dúvidas. é posicionamento, preço é marketing também. Isso que o pessoal se É, confunde às vezes. Acho que isso e eu acho que melhorou. uma coisa que acontece também é que a gente também vai entendendo qual é o valor total de investimento que esse cliente vai ter. E a gente dá esse aviso para ele na primeira reunião, antes mesmo dele fechar. Olha, então um estúdio hoje, você vai investir ali em torno de R$ 6.000 o metro quadrado. É isso que você pretende? Uhum, Muitas vezes não é, e não estou dizendo que é uma regra, tá? Eu estou dizendo que, assim, hoje o nosso padrão, os fornecedores que a gente indica, com a qualidade que a gente busca, vai ser a partir de 6.000 metros quadrados no estúdio. Então, se o cliente não está buscando isso, é melhor que ele faça algo mais simples, que ele não faça um projeto tão arrojado e que também vai ficar excelente. Tem outros escritórios e outras pessoas que vão fazer desse formato. Mas hoje a gente já tem um padrão que a gente gosta de ter algo mais ousado, uma identidade marcante. uhum. Então, a gente também conversa sobre isso com o cliente, porque muitas vezes até o cliente fala, olha, mas eu não, eu paguei tanto no apartamento, eu não quero investir 50% do valor do apartamento. Então, é muito desse ajuste também, do cliente entender quanto que vai sair aquilo. E o valor, eu sempre falo, o valor do arquiteto, mesmo somando o gerenciamento de obra, ele é irrisório, né? Ele Ele é é muito irrisório. pequeno, perto de Uhum, todo o valor que você está fazendo de investimento ali. E é uma uhum, pessoa que vai te acompanhar do início ao fim. Então, é um valor é realmente muito importante que as pessoas entendam uhum. aquilo, todo o serviço que está ali por trás, né? Mas é difícil explicar isso para quem nunca trabalhou com arquiteto ou para quem teve experiências negativas. Então, também o nosso trabalho ele tem que ter esse ajuste, né, das pessoas entenderem como funciona. Sim. E agora a melhor parte a gente deixou para o final, né? Ajustes, uma empresa já muito bem, que não tinha problemas, tinha ajustes. Tem muita gente que ainda tem problemas. O teu tinha ajustes, mas para verem o poder dos ajustes. A gente tinha o faturamento, e aí você pode falar que dobrou o faturamento, né, Rafa? Está terminando o ano de 2024. Agora a palavra é contigo aí. Fala a parte que você quiser falar. A gente até conversou sobre isso, acho que as pessoas têm um pouco de problema em falar valores, porque eu acho que né, ninguém gosta muito de expor. Mas eu conversei muito com a Rê, do quanto também é importante a gente divulgar um pouco de como você pode ser bem-sucedido e grande É uma com um escritório superação. que é Uhum. relativamente pequeno, né? Hoje é um escritório que a gente tem aqui 12 pessoas, mas continua sendo uma pequena empresa. A gente teve ano passado um faturamento de 650 mil, que foi um faturamento excelente, eu já estava super Uhum. contente com ele. Inclusive, eu estava dando risada agora há pouco passar, que quando eu fiz o meu primeiro curso, eu divulgava que eu queria ensinar a pessoa a ter um faturamento de 300 mil. A gente está falando em 2021, tá? E esse ano a gente teve um faturamento de R$ 1.100.000. Então, a gente dobrou o nosso faturamento. A gente hoje tem 3 empresas, então a gente está falando ali do grupo Loft, né? Uhum.
A gente tem a empresa de obras, a empresa de estúdios e a empresa de arquitetura. E esse grupo todo foi esse faturamento, que é excelente para um escritório de Excelente. arquitetura. Tem muita gente que tem esse receio: será que eu vou viver bem de arquitetura? Será que eu vou conseguir? Então, é super possível. Hoje a gente tem equipes excelentes, coordenadora de obra, que tem, né, um valor mais alto Eu de preciso fazer um pagamento. adendo, tá? 1.100.000 dobrado, faturamento dobrado, com... Lembra que eu deixei ela com 9 pessoas. E se eu olhar aí, a equipe vai ficar com medo. Não, a gente precisa limpar excessos, né? Só que assim, ela fez o dobro com 12, 13 pessoas, 12 pessoas. que é o mesmo número que ela tinha na época que ela faturava 600. Então, assim, hoje Exatamente. você tem o mesmo número de pessoas faturando o dobro. Isso sim é muito além da arquitetura. É muito além da Exatamente arquitetura. isso. Isso foi E aí sensacional. foram ajustes, né, Rê? Isso que é mais legal. E mesmo Não assim, mudou tá? A gente tá radicalmente aqui falando, nada. parece que é, nossa, tudo perfeito, maravilhoso, então para ela Não. tá fácil. Vamos falar de Não. perrengue? Vamos falar de Vamos falar arco-perrengue? assim. Vamos falar de arco-perrengue, porque não é fácil ganhar 1 milhão. Não, não Faturar 1 é. milhão. Continuamos tendo os problemas que todos os arquitetos têm. Então, a gente estava comentando, né? Eu tive um problema por agora, inclusive, e eu sempre falo, é tão importante a gente expor, a gente falar, porque ninguém tem coragem, ninguém gosta de expor também suas fragilidades, é óbvio que eu não gosto, não é algo que eu fico super feliz. A gente tem clientes, sim, que saem insatisfeitos por alguma ocasião de obra, mas é óbvio que a porcentagem deles é muito menor do que os nossos clientes satisfeitos. Mas existem, sim. E esses dias a gente teve um problema com uma cliente que ela ficou super satisfeita com o apartamento, mas a gente teve um problema com a pressão da água dela. Porque E era o ela último queria, andar, né? Era o era o último último andar. andar, isso já era uma reclamação dela recorrente, do outro Prédio apartamento novo. dela, Prédio novo. tudo Tá. novo. E só que a gente foi descobrir que a pressão era muito baixa lá no final, quando a gente testou o chuveiro, no último dia de obra. Então, e aquilo virou um problemão, porque. E ela queria, assim, me xingou de todos os nomes que vocês imaginaram, porque além de todas as pessoas ainda não tem esse certo. Esse ajuste de como falar, né? E ela queria me expor, queria colocar em Reclame Aqui e tudo mais. Só Gente, para mim pela seria pressão péssimo, da é óbvio. água. Só pela Mas pressão pela da água. pressão da água. Então, assim, não era uma coisa que me cabia, vamos dizer assim, né? Não era algo que a gente resolveu, tá? A gente colocou um pressurizador Vocês contra foram a além da responsabilidade de vocês, dos deveres de Fomos, a gente vocês. colocou um pressurizador contra a autorização da construtora. A gente fez uma infra sem autorização da construtora para agradá-la. E aí é o que eu comentei com a Rê. Tem clientes que, mesmo a gente fazendo de tudo, ele não vai ficar feliz, ele não vai estar agradado ali. Não. Mas a gente vai fazer. O meu trabalho ali é resolver o problema da pessoa. Então, foi nessa situação eu me senti super injustiçada, porque não era um problema de projeto, não era um problema de mobiliário, de circulação, de marcenaria, de falta de qualidade. Era um problema da pressão, que era totalmente relacionado ao condomínio, ao prédio, e eu estava ali sendo culpada por algo que realmente eu não tinha como resolver, vamos dizer assim. Nada aconteceu, graças a Deus, né? Ela não expôs nada disso, mas eu acho que é importante até para os outros verem que a gente passa também por esses perrengues, por esses problemas, que não é só porque a gente sempre fala, né? Ai, será que sou só eu? Será que só eu estou passando esse perrengue? E na realidade, qualquer arquiteto que você senta para conversar, vocês vão falar de perrengues ali enormes, né? Então, a gente tem também os nossos perrengues, os nossos problemas, os clientes que não ficam felizes, e tá tudo bem, porque infelizmente a gente não vai conseguir agradar todos, mas é importante a gente começar a enxergar mais os que estão felizes também. Porque, né, Rê, a gente falou sobre isso ontem. Às vezes a gente fica tão focado em olhar para aquele que está insatisfeito que a gente esquece os outros, Eu né? A gente esquece. sempre falei isso. E isso parece que é uma ofensa para arquiteto. Parece que eles não querem largar. Estão sendo humilhados, às vezes, na obra. E eu tenho propriedade para dizer. É forte o que eu estou falando? É. Mas eles não largam o osso. Parece que tu não pode deixar o teu projeto. Claro que é uma sucessão de coisas mais amarradas. Não tem nada registrado das aprovações, nadinha. Não teve um contrato. Hoje, depois de 2021, 2020, o contrato é popular. Antigamente não tinha. Aí a pessoa vai ficando refém. Só que eu sempre usei a seguinte frase, Rafa: o cliente ruim, ele é impossível de ser agradado, você não vai agradar nunca. E ele tira a tua energia de atender bem os bons, que são todos os outros. Então não dá para cair nessa vibe. É isso aí que tu tá falando. Não dá. Não dá para cair nessa vibe. Excelente. Vamos lá. Agora,
A convidada se trouxe perguntas para mim, eu vou responder. Então, vamos lá. Trouxe. Vamos lá. Primeira pergunta que eu te faria, Rê, e eu acho que eu já até sei, porque a gente bateu muito papo sobre isso, mas o que você julga essencial para ter clientes de alto padrão? Esse profissionalismo, que é o que a LoftSeft tem hoje, e alguns escritórios no Brasil têm, muitos ainda não têm, interno. Então, esse profissionalismo mesmo de se tratar como um negócio, se tratar como uma empresa, de crescer a equipe, entender que não vai ser sempre você à frente e realmente ter processo. Porque o cliente de alto padrão, as pessoas têm uma ideia, precisa ser tudo eu. Não é bem assim. Na verdade, ele valoriza bons processos, ele valoriza uma boa comunicação, ele percebe os detalhes, porque afinal ele tem a empresa dele também, ou ele é um executivo, então ele sabe dar valor, ele consegue enxergar quando o negócio está estruturado e ele consegue enxergar quando o negócio não está estruturado. Quando o negócio não está estruturado, aí ele consegue entender se a profissional é muito boa. Porque tem profissionais que na arquitetura elas se matam, mas elas carregam tudo nas costas, né? Agora, se você não é nem essa pessoa que carrega tudo nas costas na arquitetura e não tem um negócio estruturado, ele vai dizer, tadinha, né? Então, assim, ele não vai provavelmente recomendar para outras pessoas, porque ele é mais exigente. Então, isso que eu vejo a parte interna, assim, a parte dos processos e cada vez melhor. Então, criar novas experiências é o óculos. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem cliente que ama. É uma atitude mais imersiva, mas principalmente a questão dos prazos, do atendimento. Assim, é uma qualidade do início ao fim. E para isso precisa ter estrutura e estar com tudo além da Sim, arquitetura em dia. sim, Não sei qual é a visão que perfeito. tu vê, acho que é por aí, né? Precisa estar com tudo E a gente bom. até implementou aqui um tempo atrás um feedback durante o processo, para entender o durante. Uhum. Foi muito bom, porque a gente recebeu feedbacks super positivos, alguns até falando de rapidez de resposta. Então, é legal para você ir sentindo, não só esperar um momento que você precisa daquele feedback positivo ou negativo, mas a Ótimo. gente foi dosando para entender realmente, né, onde a gente pode se ajustar, como que está sendo esse atendimento. Muito bom. E a segunda pergunta seria: quais são os pilares de um bom marketing? Os pilares de bom marketing é exatamente o que a gente fez. A gente olhou muito para os desejos, para os clientes que a gente já tinha, como a gente poderia extrair mais deles. Nós não precisamos fechar a porta para eles. Muitas vezes a gente pode criar um segundo. Você já tinha os negócios, mas assim, como que a gente extrai mais do estúdio? Então, se a gente vai viver do estúdio, como que a gente consegue melhorar o nosso resultado? Então, primeiro a gente olha para dentro, para a nossa região. Marketing é muito mercado. E as pessoas esquecem muito isso. Aí a gente prepara a comunicação. Então, depois, a ação em si são as ferramentas. Eu vou fazer no YouTube, eu vou fazer. Isso é uma ação já. Então, quando a gente melhora o preço, quando a gente aumenta o preço, quando a gente refina para quem que a maneira como a gente dá o preço, isso tudo já é marketing. Então, ele é muito mais baseado nesses detalhes estratégicos do que a ação em si. A ação em si é o final, porque, por exemplo, como que eu vou direcionar o canal da pessoa? Eu vou fazer... O que eu vou fazer no offline? Depende. Depende. Depende de quem é teu público, depende de quem tu quer. E assim, não dá para viajar. Por exemplo, muitas pessoas hoje literalmente viajam. Eu quero o público tal. Tá, mas a tua cidade está caminhando para onde? O mercado imobiliário da tua cidade. Então, assim, quando eu trabalho hoje um profissional no marketing, é muito mais de uma fundação sólida. E as ferramentas depois elas vão acontecendo, elas também vão acontecendo por oportunidades, né? Então, eu entendo marketing dessa forma, assim, com essa Sem complexidade dúvidas. como deve ser, né? Sim, ele é complexo, não adianta a gente resumir, né? Até porque vai depender de vários fatores, de várias análises que a gente vai precisar fazer, né? Rafa, e pro ano que vem, quais são os planos aí? Tá Olha, inspirada, tá animada? continuar no crescimento, continuar melhorando o que a gente puder melhorar. A parte de gerenciamento de obra, que eu acho que ainda tem, né, o nosso ponto ali que dá uma picada de vez em quando, é o foco do próximo ano. Conta comigo, E né? Já falei pra gente marcar. com certeza temos agora um próximo. Vamos apertar esses parafusos. E assim, selecionar melhor realmente quem quer, quem gosta mesmo do nosso trabalho, quem quer ser atendido por nós.
e ter esse bom contato com o cliente, ter esse bom contato com as equipes, né? E por último, a gente está agora planejando regravar o nosso curso, que a gente fez um curso em 2021, quero regravar, e a gente vai criar também uma mentoria presencial para o ano que vem. Vão ser turmas pequenas aqui no nosso escritório, então a gente está com muitos planos. Planos não é o que Muito falta bom. por aqui, Muito mas muito bom. animada. Ótimo, Rafa. Muito obrigada pela conversa inspiradora. E vamos lá, gente. Gostou desse episódio de superação? Encaminhe esse episódio a quem possa interessar e continue conosco nesses próximos episódios da nova temporada. Mas não se esqueça de encaminhar para aquela pessoa que você gosta. E a gente continua se vendo no Renata Pena Gestão para Arquitetos no YouTube. No Spotify é o Além da Arquitetura. E no Instagram é o Renata Pena. E até o próximo.